aí galera, tudo beleza? Hoje veremos mais uma aula de física. Soma vetorial pelo método do polígono. Vem comigo! Muito bem, gente, para você compreender a soma vetorial pelo método do polígono, primeiramente você tem que entender a diferença entre o deslocamento escalar, ΔS, e o deslocamento vetorial, que é o vetor d. Por esse exemplo aqui, exemplo 2. Considere 3 dos diversos caminhos de sair de A e chegar a B, como mostra a figura abaixo. Está vendo aqui na figura que temos o caminho 1, o laranja, o caminho 2, que é o verde, e o caminho 3, que é o azul? Em todos esses caminhos levam de A até B. É claro que existem vários outros. Mas a pergunta da questão é a seguinte, na letra A. Qual a distância total percorrida em cada caminho? Olha, pause esse vídeo um momentinho e tente responder essas duas perguntas. Considere 100 metros cada vetor para a direita ou para cima, tudo bem? Acabou o seu tempo, meu camarada! Para encontrarmos na letra A a distância total percorrida, devemos somar todos os caminhos, cada pedaço do caminho. Note, 100 metros é cada vetor de deslocamento para a direita, que nesse caso são 4, não importa o caminho, e 100 metros é cada vetor para cima, e cada vetor nesse caso também vale 100 metros. Nesse caso temos 3 vetores para cima, no caminho 1, no caminho 2 e no caminho 3. Tudo bem? Então, nós teremos que a distância total percorrida, neste caso, vai ser o ΔS. O ΔS vai ser igual a 400 mais 300, que vai dar um total de 700 metros. É o deslocamento escalar. O deslocamento vetorial, na verdade, é a pergunta da letra B. Qual seria a distância mínima de A até B, se o deslocamento pudesse ser feito em linha reta? Então, se ele pudesse sair de A e chegar até B, desse jeito aqui, ó, qual seria este deslocamento? Deslocamento vetorial, D. Veja que temos um triângulo ali, o triângulo azul, por exemplo, que podemos encontrar facilmente, aplicando Pitágoras, o vetor de deslocamento, o módulo do vetor de deslocamento. Eu já até desenhei aqui. Nós temos então que d quadrado será igual a 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Veja, esse triângulo é o triângulo 3, 4, 5, triângulo pitagórico. Portanto, eu já vou escrever aqui que o D vai dar 500 metros. Então, a diferença entre o deslocamento vetorial e o deslocamento escalar é esta. Tudo bem? Nós acabamos de encontrar uma outra maneira de somar vetores, que é colocando-os em sequência, um após o outro. E é esse novo método que nós chamamos método do polígono. Tá certo? Esse método do polígono, nós podemos então obter a soma vetorial não somente de vetores paralelos ou perpendiculares, como fizemos até agora, mas por qualquer outro vetor. Quaisquer outros vetores inclinados podemos também obter a soma vetorial usando este método. Cuidado com o elefante. Olha só. Professor, o que esse elefante tem a ver com a soma vetorial pelo método do polígono? Porque
colocando-os em sequência um após o outro, o primeiro animal que eu lembrei foi o elefante. O elefante não fica ali bonitinho, um segurando o rabinho do outro? Então, para você lembrar da soma vetorial, você pode lembrar dos elefantes, um após o outro. Como assim, professor? Não estou entendendo. Quem vai te explicar é o Arnaldo César Coelho. A pergunta que eu faço para Arnaldo César Coelho é a seguinte: Arnaldo, pode dois elefantes, um segurando o rabo do outro, exemplificar o método do polígono? É claro que sim, professor Wesley, pois o método do polígono temos que colocar em sequência um após o outro os vetores. Muito bem, Arnaldo. Então, o Arnaldo disse e está falado, minha gente. Podemos então colocar essa letra A como verdadeira. Tudo bem? E a letra B, Arnaldo? Olha essas cachorradas aí, Arnaldo, soltas. Isso pode, Arnaldo? Um cheirando o rabo do outro? É claro que sim, professor Wesley, pois nesses três casos, um está após o outro, cheirando o rabinho do outro. Então, neste caso, também pode, pois colocando-os em sequência um após o outro, a soma vetorial pelo método do polígono é verdadeira. Vamos então à letra C. A letra C parece um pouco confusa, Arnaldo. Vemos aqui que dois cachorrinhos estão cheirando o traseiro do outro, enquanto este não cheira o traseiro de ninguém. Isso pode, Arnaldo? Veja bem, professor Wesley, a regra é clara. Isso não pode, pois a regra do polígono temos que colocar cada vetor em sequência um após o outro. Então, esses cachorrinhos, se forem representando vetores, não poderia. Fala aí, sou ou não sou o cara para imitar o Arnaldo? Então, a letra C está errada. Para você entender então, gente, depois dessa brincadeira toda aí, para vocês entenderem, vamos a esse exemplo aqui, o exemplo número 3. Eu quero ver se vocês, com a brincadeira mesmo, conseguiram então compreender uma parte dessa explicação. Tenta fazer essa número 3, pausa o vídeo novamente e obedeça apenas isso aqui, ó. Não esqueça, para somar vetores, coloque-os um no rabo do outro. Ó, já voltei, foi rápido, né? Vamos aqui então responder essa questão 3. Ele quer saber as 3 características da força resultante. Olha, as 3 características, módulo, direção e sentido, eu vou fazer o seguinte. Então, primeiramente, eu tenho que fazer aqui um ponto inicial, que eu vou colocar aqui assim, ó. Aqui assim, e eu vou escrever início. Eu vou somar esses vetores A, B, C e D nessa ordem mesmo, A, B, C, D. Mas poderia ser qualquer uma outra ordem, tá, gente? Poderia ser C, A, B, D, não importa. Inclusive, eu deixo para vocês aí fazerem depois em outra ordem para ver que o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Então, eu vou copiar este primeiro vetor, o vetor A, vou colocar aqui no início. Pronto. Depois, em sequência, um no rabo do outro, certo? Um no rabinho do outro. Eu vou copiar o vetor B e colocá-lo em sequência, um no rabinho do outro. O A vai cheirar o rabo do B, aqui, ó, tá certo? É isso aí. E a letra, o vetor C. O vetor C, vou copiá-lo, colocar aqui o B cheirando o C. E o vetor D, um no rabinho do outro, agora o C vai ficar no rabinho do D. Então o C vai ficar no rabinho do D e vai acabar a sequência toda. Pronto.
esse ponto aqui, que chegou finalmente aqui o D, eu vou colocar um pontinho e vou escrever final. Pronto, aqui ó, fim. Pronto, início e fim. O ponto inicial, vermelhinho, e o ponto final, verdinho, eu vou ligar eles. Eu vou ligar o início ao fim. Pronto. Eu tenho que apontar para o final. Esse vetor preto é o vetor força resultante. A força resultante, nesse caso, é a soma vetorial de A mais B mais C mais D, ou em qualquer ordem, tá certo? Então, somando A mais B mais C mais D, vetorialmente, nós temos o vetor FR. Quanto vale, professor, o vetor FR? É só a gente pegar o valor de A e somar o valor de B, depois do de C, depois do de D? Não, não é assim. Não é assim que se faz, tá? Para você obter o valor de FR, você tem que olhar para a própria figura que você desenhou. Então, esta figura que você desenhou, agora nesse caso, como o FR é um vetor horizontal, se fosse vertical da mesma forma, era só contar os quadradinhos, porque cada quadradinho vale 1 newton. Então, olha só, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos. Então, são 7 newtons. A força resultante, neste caso, o módulo da força resultante, vou colocar aqui, ó, FR igual a 7 newtons. Ué, professor, não tem que fazer nenhuma conta não? Neste caso não, porque nós temos um vetor horizontal e se fosse vertical era só contar os quadradinhos. Se fosse um vetor inclinado, por exemplo, se ele fosse um vetor tipo o vetor A, desce inclinado, ou o vetor B ou o vetor C, fosse um vetor inclinado. Deixa eu só destacar aqui os 7 newtons, que é o módulo do FR que nós encontramos, está aqui. Então, se fosse, por exemplo, o A, eu quero saber o módulo do A, era só você fazer, por exemplo, aqui, como nós fizemos lá, agora há pouco. Você traça uma horizontal, traça uma vertical, aqui fica um triângulo de 90 graus, você conta esses quadradinhos, que nesse caso são 4, e aqui são 2, e nesse caso você descobre aqui o x, no caso é o vetor A, né? Então x ao quadrado seria 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, vai dar um número quebrado aí, o módulo do vetor A, tá certo? Vou voltar aqui. Então é isso. E a direção e o sentido da força resultante vai ser direção horizontal e sentido para esquerda ou da direita para a esquerda, tá certo? Pronto, é isso. Foi mais um exemplo. Na próxima aula faremos outros exemplos aí na aula online. Assista. Até mais. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal!